para que conversássemos um pouquinho sobre essa ideia do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então eu resolvi, né, sem programar com nenhum de vocês, resolvi aqui, hoje pela manhã, fazer essa live, esse bate-papo aqui pelo YouTube e também aqui pelo Instagram, sobre esse assunto, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que é um livro de Humberto de Campos, um livro que foi publicado em 1938. Então é um livro que eu chamaria de um livro antigo em termos de edição, em termos de publicação. Foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, mas é um livro que traz uma abordagem pelo prisma espiritual dos acontecimentos no Brasil. É um livro que começa com a apresentação da ideia do que o mundo espiritual, ou de como o mundo espiritual olhava para a vida terrena. E, em especial, as questões alusivas ao Brasil. Então, aqui, esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele não é um livro de história. Ele não é um livro da história factual do Brasil. Ele não segue características dos livros da historiografia. Ele não fala da história dos heróis, não fala da história dos oprimidos. Ele simplesmente traz uma questão pelo prisma espiritual daquilo que se espera de uma nação, daquilo que se espera de um povo em termos de compromissos com a humanidade. Então é isso que, de certa forma, nos trazem os espíritos, ou melhor dizendo, nos traz efetivamente o espírito Humberto de Campos, que ele prefere fazer essa apresentação, essa história muito bem prefaciada até, né? Nós temos aqui um belíssimo prefácio assinado por Emmanuel, e há um momento aqui que Emmanuel diz que os dados que o autor, Humberto de Campos, fornece nessas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade. Então aqui fica claro pelo prefácio de Emmanuel que trata-se de um relato trazido pelo espírito Humberto de Campos, relato esse que advém das tradições do mundo espiritual. Então não se trata aqui de uma tentativa de reescrever a história do Brasil. Não. A ideia trazida aqui por Humberto de Campos é apresentar os acontecimentos, mas pela objetividade ou pelos objetivos espirituais. Ok? Então, essa é a grande diferença da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dos livros de história, da historiografia, por assim chamá-la, humana. E é importante nós observarmos esse aspecto, porque se nós olharmos o Livro dos Espíritos, lá nas questões 84, 85, 86, nós veremos os espíritos tratando dos dois mundos. Nós veremos os espíritos conversando, Kardec perguntando, melhor dizendo, aos benfeitores espirituais sobre a existência dos dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, e ao mesmo tempo mostrando-nos a inter-relação entre esses mundos, mostrando-nos que o mundo espiritual e o mundo material interagem-se, são mundos que se correlacionam, são mundos que, embora apartados, coexistem e mutuamente refletem um no outro.
Se nós olharmos a escola filosófica do pensamento platônico, do pensamento de Platão, nós veremos Platão trabalhando com a ideia de um mundo das ideias, né, a episteme, e o mundo dos sentidos, a doxa. Segundo ele, os acontecimentos do mundo dos sentidos, da doxa do planeta, aqui do planeta, eram reflexos do mundo espiritual. Como que reproduções do mundo das ideias, melhor dizendo. A doutrina espírita nos mostra que, sim, são dois mundos, mas que um não é reprodução do outro. Um é campo de ação para o espírito, que é imortal, que é do mundo espiritual. O mundo material é o campo de ação, é um campo de atitudes, é o campo onde nós exercitamos a nossa própria evolução. Para o pensamento dos espíritos, o planeta Terra é o laboratório das nossas experiências evolutivas. E nós programamos todo esse laboratório aqui na Terra, nós programamos toda essa nossa estrutura de vida aqui na Terra no mundo espiritual. Quando no mundo espiritual nós fazemos a programação das nossas provas. Quando no mundo espiritual, antes de nos reencarnarmos, organizamos em conjunto com os benfeitores espirituais, em conjunto com esses prepostos da divindade, a nossa vida na Terra, os nossos compromissos pessoais, os nossos compromissos familiares, os nossos compromissos sociais e, casos há, compromissos com a humanidade. Kardec, por exemplo, teve um compromisso com a humanidade, ao nos trazer o pensamento espírita, ao nos trazer o pensamento dos espíritos. Então ele teve um compromisso com a humanidade. Vários outros tiveram compromissos com a humanidade no campo da ciência, seja na saúde, seja na química, seja na física. Aqueles que descortinaram leis da física até então desconhecidas. Aqueles que descortinaram elementos do mundo dos astros, do mundo cósmico, que nós não conhecíamos e que afetou toda a humanidade. Aqueles que descobriram, desenvolveram elementos no campo da saúde, na estrutura do desenvolvimento de medicamentos, também tiveram um compromisso com a humanidade. A grande maioria de nós mesmos temos um compromisso conosco, com a nossa própria estrutura evolutiva, e um compromisso com as nossas famílias, e um compromisso com aquela sociedade na qual estamos. E é justamente esse ponto que nós podemos trazer do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque aqui, na verdade, a narrativa são dos compromissos. São dos compromissos assumidos por espíritos que, ao encarnarem, deveriam desenvolver uma atividade, muitos deles, atividade que tivesse afetação, por assim dizer, para a humanidade, e no caso específico do livro, a afetação para esse lugar hoje chamado Brasil. Então, é importante que ao lermos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não o leiamos como um livro de história factual, não. Que leiamos como um livro onde são apresentados os compromissos assumidos por personagens históricas da nossa história. É isso que precisa ser visto. Porque muitas pessoas dizem, mas como que há um livro, como que afirma os espíritos que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, se vivemos no Brasil uma balbúrdia, se mal temos um senso de nacionalidade, se vivemos na história do Brasil e na história recente, verdadeiros digladios, pessoas se digladiando por interesses próprios. Como ser o Brasil o coração do mundo, a pátria do Evangelho, se ainda não nos evangelizamos? Essas perguntas são válidas, essas perguntas são pertinentes, todas elas. Essas perguntas são cabíveis, todas elas.
Mas é preciso que nós observemos que nessa obra, então, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrita em 1938, não está a indicação de fatos históricos, não está a indicação de evolução espiritual de um ou de outro. Aqui no livro estão indicados os acontecimentos a partir dos compromissos assumidos. E infelizmente, nem sempre os acontecimentos, as ações praticadas coadunam-se com os compromissos assumidos. Infelizmente, muitas pessoas que aqui, muitos espíritos que aqui na Terra se encarnaram, no Brasil se encarnaram, com um propósito mais nobre, tropeçaram. Vamos dizer numa linguagem mineira, tropeçaram nas suas próprias pernas e acabaram confundindo-se e não cumprindo as suas, aspas, missões. Então, não significa que ao assumir um propósito, nós conseguiremos cumpri-los, porque muitas vezes nós nos desviamos do caminho. Basta olharmos os nossos propósitos individuais. E vou além, basta olharmos os nossos propósitos individuais que fazemos aqui na Terra a cada virada de ano. A cada virada de ano. Em quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes nós dissemos a partir ano novo, vida nova, e aí fica ano novo e vida velha. Então é preciso que nós observemos isso. Assumir o compromisso na espiritualidade é um propósito forte, mas que muitas vezes nós deixamos esses propósitos de lado e nos mergulhamos, nos chafurdamos nas questões do mundo. E é isso que acontece ou aconteceu ao longo da história. Ao longo da história. Se nós observarmos o livro A Caminho da Luz, nós vemos que o planeta Terra não foi uma formação casual pelas partículas solares. Não foi uma formação ao acaso, simplesmente a nebulosa solar com suas partículas deu a condição para a formação do planeta. Não. Se nós olharmos o livro A Caminho da Luz, nós veremos que o planeta Terra, ele foi organizadamente construído. Ele não foi somente o resultado da nebulosa solar. Ele foi construído e acompanhada essa construção pelo divino amigo, o divino mestre Jesus. Porque fala-nos Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que havia uma comunidade espiritual, uma comunidade à qual se deu o nome de Comunidade dos Espíritos Puros. E diz Emmanuel, da qual pertencia, ou à qual pertencia Jesus. E diz Emmanuel que essa comunidade se reuniu quando da formação do planeta, para acompanhar os desígnios materiais da formação do planeta, para acompanhar os processos encarnatórios depois do planeta formado. E se nós percebermos e olharmos que esse nosso planeta tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. E nós, a espécie humana, estamos aqui há 2 milhões de anos, que seja. O nosso planeta levou bilhões e bilhões de anos para ficar em condições de receber a encarnação humana. A encarnação daquilo que aqui chamamos de espécie humana. O planeta ficou mais tempo inabitado do que habitado. Como que mostrando-nos que o planeta foi organizado, adredemente organizado, intencionalmente organizado para receber a espécie humana. É a encarnação dos espíritos nessa condição humana. É como se construísse uma escola e olhasse os mínimos detalhes na construção dessa escola. Detalhes precisos
para que depois pudesse essa escola, em plenas condições estruturais, receber os seus alunos. Porque a escola se chama Terra, se chama planeta. É aqui que nós elaboramos as nossas experiências. Então, não foi acaso, não foi por acaso, não foi casual a nossa chegada na Terra. Cada um de nós com os nossos propósitos, cada um de nós com os propósitos pessoais e coletivos. E assim se dá. Assim o planeta vai se desenvolvendo. As civilizações vão se sucedendo. E cada época da humanidade, um marco, um ponto de referência. As civilizações do Extremo Oriente, as civilizações do Médio Oriente, as civilizações da Europa, as civilizações da Ásia, da Austrália, da Oceania, melhor dizendo, as civilizações da África, as civilizações das Américas. Todas elas foram se desenvolvendo. Foram locais diferentes, momentos diferentes e alguns momentos semelhantes. E essa humanidade foi se desenvolvendo. E aí percebemos no livro A Caminho da Luz as características dessas sociedades. Sociedades que receberam, sociedades que nós poderíamos chamar, para fins didáticos, autóctonas, mas que receberam a presença. Receberam também, ou a Terra recebeu também, a encarnação de outros espíritos que não aqueles característicos do próprio planeta, que não aqueles que estavam iniciando a sua romagem evolutiva no planeta, mas recebeu espíritos que já haviam desenvolvida claramente a condição de evolução. Já havia desenvolvido neles esse germe evolutivo e já estavam evoluindo em outros orbes, em outras circunstâncias. E fala-nos Emmanuel que esses espíritos, por uma questão de evolução maior do sistema onde eles estavam encarnados, e eles, reticentes, recalcitrantes a esse processo evolutivo, foram convidados a não mais encarnarem nessas civilizações que evoluíam, naquele ritmo, naquela intensidade, naquele nível. E foram convidados a encarnar em outras civilizações, em outros orbes. Conforme vemos na questão última do Livro dos Espíritos, a 1019. E nesse grupo, então, de formação do planeta, outros espíritos aqui encarnaram. Não só aqueles que estavam no primeiro passo evolutivo, mas aqueles que já haviam dado passos evolutivos e encarnaram aqui. Trazendo consigo eles, trazendo com eles, se quiserem, os seus conhecimentos, o seu nível evolutivo. E encarnaram em diversas regiões do planeta, trazendo culturas, trazendo conhecimentos que se associaram aos conhecimentos, por assim dizer, incipientes daqueles que habitavam aqui primeiro, que encarnaram aqui primeiro. E desse encontro de espíritos, uns mais evoluídos vindo para a Terra, outros mais evoluindo também vindos para a Terra, mas no processo de construção, no processo da incipiência evolutiva, e os demais já num processo mais avançado. Esses encontros, ou esse encontro, permitiu que formássemos o povo terreno, ou melhor, o povo terrícola, o povo da Terra, a humanidade da Terra. E Emmanuel separa esse grupo de espíritos que aqui encarnou. Espíritos que traziam um autoconhecimento da ciência, que ele chamou de egípcios, que não significa o povo do Egito. Egípcios. Chamou aqueles que tinham uma facilidade de entrosamento com as pessoas, de convivência com as pessoas, de, aspas, mistura de culturas, de indo-europeus. Chamou aqueles iniciados da ciência filosófica de arianos. E chamou aqueles conhecedores profundos
da ciência religiosa, das coisas do Criador, ele os chamou de israelitas, que não significa os habitantes de Israel, não é isso, os israelitas. E cada um, ao seu modo, foi desenvolvendo. E no ritmo da evolução, não é pressa. O processo evolutivo não é apressado. E assim, então, gradativamente, esses povos foram se formando na antiguidade, alguns foram desaparecendo, alguns foram transmutando-se, outros desenvolvendo-se, criaram-se as buscas dominativas de dominações, e muitos espíritos foram migrando. Muitos espíritos. Tivemos na história antiga um grupo de espíritos conhecedor profundo das questões do mar, da navegação. Nós tivemos um povo na história antiga, os fenícios, que eram os grandes conhecedores da navegação organizada. Tivemos os povos, por assim dizer, aventureiros, os nórdicos, ali chamados genericamente de vikings, mas aqueles povos nórdicos que também se lançavam ao mar. Mas aquele grupo fenício conhecia profundamente o Mediterrâneo, entendia o aspecto da sequência, da continuidade da terra oceânica, por assim dizer. E eles desenvolveram as primeiras cartas náuticas. E fala-nos Emmanuel que esse povo fenício, os fenícios, inteligentíssimos, aqueles espíritos que encarnaram no povo, naquele grupo, começaram a se reencarnar na Península Ibérica. Começaram a se reencarnar nos povos ibéricos. Começaram a se reencarnar em Portugal. Começaram a se reencarnar na Espanha. E para alguns povos também latinos, encarnando-se no grupo genovês. Fala-nos Emmanuel que aquele grupo de espíritos que habitavam a Roma antiga começaram a se encarnar na Inglaterra, que trouxeram os aspectos da lei. E aí Emmanuel vai nos mostrando essa transmutação, aqueles povos bizantinos, reencarnando-se na Itália, já não mais Império Romano, naquela Itália renascentista, naquela Itália dos grandes pensadores do Renascimento. E mostra-nos então que ao longo da história essas transmigrações são constantes. Espíritos que habitam um povo, desencarnam-se, habitam outro povo e levam consigo os seus conhecimentos. É isso que Emmanuel vem nos falar da formação do povo ibérico, da formação do povo português. Daquele período já desenvolvido da história, que grupos se reuniam novamente, aqueles espíritos que habitavam o povo árabe, que trouxe-nos diversos conhecimentos, inclusive náuticos, conhecimentos astronômicos, conhecimentos de cálculos, naquela junção do período árabe na Europa, quando, por impulsos espirituais, cruzam o Estreito de Gibraltar pelo Califa Gibral. E ali criam uma reunião de povos, troca de conhecimentos. E são esses elementos que vão formando a consciência das pessoas, dos povos. No Oriente, aquele pensamento de Forry, de Hermes, já estava também frutificado. Aquela ideia ariana do aspecto filosófico, não filosófico existencial dos gregos, o filosófico no sentido de entendimento da vida, do comportamento e da comunidade.
Aquilo floresce na civilização indiana, floresce na civilização chinesa, floresce nas ilhas orientais, extremo-orientais. Então, vejam que o mundo todo estava ali, desenvolvendo suas habilidades, as pessoas, as suas habilidades, porque eram os espíritos que migravam de local para local. Na América, naquela América chamada pré-colombiana, naquela América dos povos tidos como não civilizados, tínhamos os povos altamente civilizados. Tínhamos povos de conhecimento de ciência profunda, de arquitetura e urbanismo perfeitos. Desde o norte, lá nos astecas, aos incas no sul, passando pelos maias, os mais conhecidos, 3 povos, cada um deles com características urbanísticas perfeitas. A estrutura das cidades, Tenochtitlan, Tenochtitlan, aquelas cidades bem estruturadas, bem feitas, que surpreenderam os chamados povos civilizados, que eram os europeus, e chegaram aqui e encontraram umas civilizações que tratavam-se com respeito, com cordialidade, que tinham regras de convivência, estrutura social, urbanização arquitetônica, com blocos de pedra, com templos que reconheciam a realidade espiritual. Os povos mais ao norte, naquela civilização que hoje chamamos Canadá, chamamos Estados Unidos, aqueles povos com contato direto com as questões da natureza, aquelas questões de uma relação quase que epifânica com os espíritos, num processo totemista, xamanista. Da mesma forma ao sul, a estrutura hoje do Brasil, a estrutura hoje da América do Sul, com aqueles grupos que foram chamados por índios, nomenclatura dada por engano, quando aqui chegaram, mas que mostravam uma civilização de uma comunalidade perfeita, em que as pessoas viviam em comunidade, respeitando-se, com regras coletivas, com olhares, com a individualidade respeitada, mas a coletividade bem desenvolvida, bem vivida. Os povos da África, da mesma forma, que tinham suas regras totemistas, as suas regras xamanistas, por assim dizer, o contato com as coisas da terra, da natureza, abundante em água, um ecossistema perfeito, e ali viviam aqueles povos desenvolvidos ao seu modo, segundo as suas necessidades. A Europa, com aquele conjunto de povos, com aquela mistura de grupos de pequenas nações. Uma Índia que trabalhava aquele aspecto da interioridade, embora com algumas interpretações aos olhares de hoje um pouco diferentes. Os povos que chamamos os Himalaias, aqueles povos das altitudes, os tibetanos, por exemplo, e todos aqueles outros povos que nós chamamos genericamente himalaios, aqueles que estão nas altitudes, aqueles que estavam no chamado 5º continente desconhecido, a Oceania. Então, esse era o mundo. E tudo isso, esses povos não se comunicavam fisicamente, não se comunicavam presencialmente, mas essa constante transmigração de espíritos fazia com que o espírito que havia encarnado no Egito, por exemplo, pudesse se reencarnar na América. E aquele que havia encarnado lá nos povos do Médio Oriente podia se encarnar na África, que também podia se encarnar na Europa, e assim as chamadas transmigrações coletivas. E essas transmigrações coletivas
levavam o conhecimento. É o que demonstra, o que mostra como, se explica, melhor dizendo, como em diversas civilizações que não se contatavam, desenvolviam ciências semelhantes. Como que os povos egípcios da antiguidade e os povos da América, os povos da América Central, tinham muitas semelhanças na forma do culto, na forma de ver a vida, de ver a natureza e na forma de construir suas civilizações em termos de urbanismo. Se nunca haviam se contatado, mas eram espíritos que transmigravam. É justamente isso que é o cerne do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando começa a mostrar as migrações. Começa a mostrar, então, que naquele período chamado das grandes navegações, que muitos historiadores chamam de renascimento comercial, como se houvesse acabado o comércio não havia acabado, mas de um momento de efervescência, para que pudesse aquele mundo distante se aproximar mais. Não que os continentes se aproximassem ou se aproximariam, mas que as pessoas fisicamente poderiam se locomover. Vem então aqueles períodos das grandes navegações e fala-nos então Humberto de Campos, que encarna-se em Portugal, encarna-se na Península Ibérica. Aqueles espíritos que traziam o conhecimento náutico, aqueles antigos habitantes da Fenícia, aqueles antigos navegadores genoveses, aqueles que faziam a navegação no Mediterrâneo, começam a se encarnar na Europa. Tudo isso coordenado pela espiritualidade, coordenado pelo mundo espiritual. E um dos espíritos de uma das escolas mais profícuas de Israel da antiguidade, daquelas duas escolas, a escola de Shammah e a escola de Hillel. Diz então Humberto de Campos que Hillel, aquele grande estudioso das coisas de Deus, da ciência religiosa, uma das grandes escolas do judaísmo. Hillel. Diz-nos então, Humberto de Campos, que Hillel se encarna em Portugal na figura conhecida como Henrique de Sagres. Que foi um dos grandes pensadores das questões da navegação, das questões dessa circunnavegação. E fala a história que Hillel, encarnado como Henrique de Sagres, desenvolve a chamada Escola de Sagres, que é aquela escola que alguns historiadores até renegam-na, mas aquela escola que foi estudando as cartas náuticas, criando cartas náuticas e, ao mesmo tempo, ensinando os processos de construção de barcos, o processo de navegação, os processos de instrumentos que pudessem indicar as localizações, lembrando, antigos fenícios, conforme Emmanuel fala no A Caminho da Luz, encarnando-se na Península Ibérica. Portugal se fortalece porque foi o primeiro Estado nacional a se formar na Europa. Interessante. Aquele reino de Portugal, Algarves, num processo que antecede a sua formação, num processo de aproximação com o chamado, na Península Ibérica, com o grupo da Espanha, consegue formar-se como um Estado nacional, o único da Europa. E isso dá as condições de, sendo o primeiro Estado nacional, que não estava mais envolto em guerras
como a Guerra da Retomada, lá de 1492, entre Espanha e os povos árabes. Portugal e Algarves se movimentam, se unem e criam o primeiro Estado Nacional. E esse primeiro Estado Nacional tem condições de desenvolver o seu trabalho. E dessa escola de Henrique de Sagres, dessa escola de Hillel, e aí entendemos o número de pensadores, a forma judaica que foi dada a algumas condições de conhecimento. Estava encarnado ali um dos grandes pensadores da escola judaica. E não por acaso, Portugal recebe um grande número de judeus. Os judeus convertidos, os não convertidos. Aqueles que escolheram novos sobrenomes, enaltecendo a natureza, escolhendo sobrenomes com nome de árvores, os carvalhos, as oliveiras, as limeiras, os lima, no meu caso. Todos esses sobrenomes criados ali para formar um grande pensamento, o pensamento de olhar um pouco mais longe. Um pensamento de olhar um pouco mais longe, que olhou um outro pensador, um outro espírito encarnado, Cristóvão Colombo, um genovês que foi apoiado por Leão e Castilla, Leão e Castela, para seu trabalho, mas trabalho que foi antecedido, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama. Bartolomeu Dias, aquele que faz a primeira circunnavegação. Vasco da Gama, não o time, mas Vasco da Gama, aquele que vai achar o melhor caminho para as Índias. Aquele grupo, Bartolomeu Dias e todos que conseguem dobrar o Cabo da Tormenta, o sul da África, região de muitas correntes marítimas, que faz o chamado périplo africano para esse contato com a Ásia de cunho comercial, mas também segue o cunho cultural. Aquele pensamento vai chegando à Índia, à China, formando um pensamento ali, até que pensam que isso pode se modificar. E vem Colombo, com a história que todos nós conhecemos, para chegar até a América. Vem a esquadra de Cabral, num destino, a princípio, indicado para a Ásia, mas que ali, no Cabo do Bojador, um primeiro périplo da África, um primeiro contorno da África, o Cabo do Bojador, percebe um movimento diferente que acaba com que faz que aquele chegue. E os espíritos chamam isso de achamento. Eu acho bonito, porque isso foi escrito em 1938, e a teoria do achamento só aconteceu depois dos anos 50. Que até então era a ideia do descobrimento, que por acaso descobriu aquilo que ninguém sabia. Mas Humberto de Campos vem mostrando que da espiritualidade já vinha os insights que geravam inspirações e intuições naquelas pessoas que entendiam, que percebiam que o mundo era maior, que ao oeste, teria mais terra. Esses pensamentos, essas inspirações, essas intuições fizeram com que esses espíritos, com espíritos de desbravadores, pudessem ampliar cada vez mais a distância da Península Ibérica, seja ao sul, seja ao oeste. E vem Colombo com a ideia de que para chegar ao leste poderia-se navegar ao oeste, pela ideia da Terra ser, entre aspas, redonda. Ela não é redondinha, mas redonda. Vejam, tudo isso ideias inspiradoras, ideias que vieram do plano espiritual, inspirando a esses. Não foram assim do nada.
E fala-nos então Humberto de Campos que Ismael, o espírito que cuida da nossa nação, em contato com o próprio Cristo, em contato com esses seres, acompanhava, como que aguardando o momento para que aqui chegassem. Era uma chegada, não um descobrimento. Era uma chegada. Era uma terra sabida, porém desconhecida. Tanto era sabida que quando fizeram o primeiro tratado de divisão dos mares a oeste, o chamado Tratado de Tordesilhas, quando fizeram o primeiro tratado, definiram que a Portugal caberia todas as terras que fossem encontradas a 100 léguas marítimas da ilha de Cabo Verde. E à Espanha, o restante. Fizeram uma mudança nesse tratado e assinaram por uma segunda vez, passando de 100 milhas para 300 milhas náuticas. 300 milhas, léguas, milhas náuticas. E aí sim, porque o primeiro tratado daria em nada água. O segundo é o que nós conhecemos hoje como linha de Tordesilhas, que pega boa parte da América, boa parte do Brasil. Não foi simplesmente assim, vamos aumentar. Volto a dizer, terra sabida, porém não conhecida, mas sabida. E os espíritos explicam que tudo isso foi por um processo inspirativo. Lógico, como disse no início, os espíritos vêm para a Terra com propósitos nobres, mas muitas vezes chafurgam-se nos interesses imediatistas da vida material, afogam-se nesse egoísmo e, infelizmente, acabam perdendo toda a sua missão, perdendo todo aquele propósito nobre. E isso foi acontecendo. Isso foi acontecendo no curso da história, os interesses materiais sobrepondo àquelas missões. Sobrepuseram de tal forma que começaram as guerras disputando essas terras novas. Há até um episódio interessante em que o rei da França teria procurado o Papa e questionado onde estaria o testamento de Adão, que deixou para Portugal e Espanha somente as terras. Dizia ele, mostre-me onde está escrito no testamento de Adão que as terras a oeste seriam de Portugal e Espanha. Recomeçam então as brigas territoriais, as brigas por poderes. Nações vão se desenvolvendo. A América do Norte, com aquela ligação parte com a Espanha, parte com a Inglaterra. A área sul da América do Norte, ali com o pensamento espanhol. A parte norte da América do Norte, com aquele pensamento das colônias inglesas. E quem vem para cá? Vem ao norte aquele grupo de espíritos que foram chamados Quakers, que eram os antigos huguenotes lá da França, que migraram para a Escócia e depois para a América do Norte. Os Quakers, religiosos. Havia a chamada teoria do destino manifesto, estava destinado a levar a religião para o norte. E vieram espíritos com a sua disposição de construírem residências, de morarem efetivamente naquelas terras novas. Colônias, infelizmente. Volto a dizer, o interesse pessoal, o interesse pelo poder sobrepujou o interesse pela humanidade. E eram colônias, chamadas colônias de povoamento, porque queriam ali estar. Ao sul, para o sul, também colônias, da Espanha, de Portugal, mas chamadas colônias de exploração. Porque não havia a ideia fixa, a ideia de fixar residência. Mas todos os acontecimentos no tempo certo. No momento certo. Vinham. Agora volto a dizer, exploraram, sim, exploraram. Afetaram as civilizações que aqui existiam, sim, afetaram. Por força dos espíritos, não. Por força ainda do egoísmo, da prepotência e do orgulho que as pessoas aqui ainda desenvolvemos. Ainda somos seres não evoluídos.
E essa revista histórica que os espíritos vão nos trazendo pelo prisma espiritual é para nos mostrar que temos muito o que fazer. Achou-se, sim, no nosso caso agora, o Brasil, falaremos exclusivamente disso. Chegou-se ao Brasil, das terras sabidas, mas não conhecidas. Que aqui chegando veio, como fala a história, a cruz e a espada para a conquista. A cruz e a espada. O aculturamento pela catequese, o aviltamento pela espada. Porque a ideia é explorar aquela civilização dita desenvolvida, talvez tecnicamente, talvez em ciência náutica, talvez até em ciência social, mas não desenvolvida em sentimento moral. E aqueles povos aqui foram sendo dizimados por contato com pessoas que traziam estruturas que não conheciam, inclusive estruturas para a saúde ou para a doença, estruturas bélicas. Esses reinos, esses que aqui se montaram, se criaram, quase que foram perdidos. Uma história que já estava escrita, quase que foi destruída. Línguas foram alteradas por vaidade e orgulho, egoísmo. E aqueles espíritos foram desencarnando, cumprindo suas missões e não mais retornaram para esses locais. Aqueles espíritos que eu digo, os que já estavam, aqueles povos que já estavam. E criou-se um hiato tão grande que, se olharmos hoje a mesma civilização e olharmos-la lá no passado, é como se fossem mais desenvolvidos. A civilização é a mesma, mas os espíritos não. Aqueles espíritos primevos, aqueles espíritos que primeiro encarnaram, foram cumprindo suas missões e foram seguindo a sua vida. Foram desencarnando e seguindo para outras civilizações, outros orbes. A civilização fica, os espíritos se modificam. E continuaram aqueles que estavam no processo evolutivo ainda incipiente. E aí, de forma mais devagar, as coisas foram ocorrendo. As coisas foram seguindo o seu curso. Tudo foi tomando a sua característica. Houve a, aspas, colonização. Houve a chegada daqueles que não habitavam aqui, conviveram com os que habitavam, e os que habitavam foram, muitas vezes, desaparecendo. Culturas foram sendo sobrepostas. O poder, o orgulho, a ideia da exploração, aqui era chamada colônia de exploração. Colônia de exploração, caracterizada pelo latifúndio, pela monocultura, pela não residência e pelo comércio para com a metrópole. São esses elementos do chamado pacto colonial, desenvolvido entre a colônia e a metrópole, esse pacto colonial. Grandes extensões de terra, monocultura. Infelizmente, mão de obra escrava. Infelizmente. Porque essa civilização não era perfeita. Esses povos não eram perfeitos. O orgulho, a prepotência criou essa forma desumana de trabalho. Nas colônias do Sul da América do Norte, nas colônias gerais da América do Sul, principalmente no Brasil. Aquele contato intercivilizatório do Brasil com a África, infelizmente se fez pelo grilhão, pela prisão. Fruto do orgulho, do egoísmo? Não, fruto de uma missão. Porque não há missão para degradar valores morais. Não há missão para destruir pessoas e civilizações. Não há missão para aviltar os sentimentos alheios. Mas há a liberdade de atitude e escolha com os seus respectivos compromissos e consequências. Essa é a forma, esse foi o acontecimento daquela que foi chamada Terra da Santa Cruz. A cruz e a espada.
depois transmutou-se para a terra de Veracruz, até que se transmutou-se para o nome Brasil. Em nome, por causa do principal produto que estavam retirando da terra, uma madeira, uma árvore chamada pau-brasil. Brasil porque vem de brasa, o Brasil, brasa. Porque é uma madeira que, quando tirada da casca, ela é vermelha, muito utilizada para os navios da época. Então, era uma madeira em brasa, uma madeira Brasil. E aí chamaram, então, a colônia o Brasil. Que nós podemos mostrar que também está em brasa, mas não mais na brasa da madeira. Infelizmente, tem a brasa da madeira aí por aí ainda, esses desmatamentos absurdos, mas o coração aquecido. O coração aquecido. E aí foi que os espíritos, Humberto de Campos passou a chamá-la de Terra do Cruzeiro. Terra do Cruzeiro. Que é interessante um fato, em que Jesus e Ismael estão lá em Israel, estão lá no Médio Oriente. E Jesus diz para Ismael, olhando, apontando para o Cruzeiro do Sul, que para ali, iria a árvore do Evangelho. E o que é o interessante? É que de lá, de Israel, de lá do Oriente Médio, não se avista o Cruzeiro do Sul. Não se avista. Não se avista o Cruzeiro do Sul naquela época. Como então poderia Jesus mostrar a Ismael o Cruzeiro do Sul, estando eles no hemisfério norte? Recentemente, revendo as cartas, os mapas celestes do primeiro século, percebeu-se que naquela época, naquele primeiro século, dada a questão da inclinação do planeta, de lá via-se, sim, o Cruzeiro do Sul. Como no norte extremo do hemisfério sul, via-se a estrela polar. Hoje não mais. Então vejamos a veracidade, que só foi trabalhada, só foi entendida depois, pesquisas novas, recentes, de poucos anos atrás, que esse mapa celeste, que é conhecido, percebeu-se isso. Então vejamos o quão interessante é esses dizeres aparentemente românticos, mas que guardam as relações corretas. E ali, Ismael recebe o povo, que durante tempo explorado. O pessoal perguntou aqui, que obra é essa? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E os acontecimentos vão surgindo, aquela tentativa de se distanciar daquele pacto colonial, daquela opressão. Vêm outros seres, vêm outros espíritos de outras civilizações anteriores para tentar trazer lampejos de uma liberdade intelectual, de uma liberdade mental, de uma liberdade emocional. Porque a cruz se fez sim, mas a cruz no seu sentido estrito, a cruz veio, mas a mensagem do Cristo talvez não tenha vindo com a mesma pureza e beleza. Porque estava envolta ainda naqueles sentimentos, melhor dizendo, naqueles conceitos pós-institucionalização da igreja, naqueles conceitos pós-Constantino, pós-edito de Nantes, lá de 312, pós o concílio de Nicéia de 325, pós a institucionalização por Teodósio lá, já no final do século III, do século IV, já pós movimento reformista, pós ainda o cisma do Oriente, lá do século X, pós o movimento reformista do século XVI. Então havia ainda a religião um pouco distante da religiosidade. A espada já se fazia presente, a colonização era forte. Mas aqueles espíritos que vinham de outros locais, que é um livro interessante, Confidências de um Inconfidente,
salvo engano, a médium é Mariluza Vasconcelos, salvo engano. Já li esse livro há muitos anos. E depois há uma série ainda que mostram quem eram aqueles seres que estavam ali nas Mariana, Ouro Preto e hoje cidade de Tiradentes, naquelas vilas, naquela Vila Rica, naquele período do século XVIII, trazendo parte das ideias iluministas lá da Europa, naquelas estruturas de Montesquieu, de Voltaire, naquelas estruturas de D'Alembert, dos enciclopedistas, daqueles pensamentos russonianos, daquelas digamos, de rever a maneira da vida social, da ideia, da liberdade de pensamento. E aí vem aqueles salpicos, daqueles jovens idealistas, chamados aqui depois, mais tarde, de inconfidentes. A figura de Tomás Antônio Gonzaga, a figura de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, a figura de todos aqueles que constituíram um grupo de pessoas que a história os chamou de rebeldes, mas na verdade são espíritos da liberdade de pensamento, de expressão. Aquela opressão existente do ter sobre o ser, aquelas cobranças excessivas, aquilo mexendo com o brio, mexendo com a nacionalidade, que já se ensaiava uma nação, mas não um país. E ali, nessa figura de Tiradentes, que Humberto de Campos chama de ser a encarnação de um dos inquisidores conhecidos da história, vem com esse propósito de reparar. Mas, infelizmente, mais uma vez, encarnados, chafurdados nos interesses de muitos, acabam muitos também por sucumbirem-se. E ali tentou-se, não conseguiu. Não foi o momento, não foi a hora, não foi a condição. Segue. Outros vão surgindo, vão pensando em nada. Há um movimento de um outro que se coloca na Europa, que se coloca como dominador da Europa, cuja missão era unir os povos, não submetê-los, mas sucumbiu-se. Sucumbiu-se fortemente, porque esse que deveria unir povos resolveu sucumbi-los. É a figura de Napoleão Bonaparte, que no livro Cartas e Crônicas tem um capítulo chamado Kardec e Napoleão, que vale a pena ser lido. Vale a pena ser lido. Cartas e Crônicas, o livro psicografado por Chico, o capítulo Kardec e Napoleão, que narra qual seria a missão de Napoleão e o que ele não conseguiu. E justamente Kardec nasce no ano em que Napoleão se autocoroa. Em 1804 ele se coroa, em 1804 Kardec nasce. Leiam essa parte. E por que eu digo Napoleão? Por que Napoleão contribuindo para as questões do Brasil? Porque Napoleão, na sua ânsia de dominação, ele cria o chamado bloqueio continental, proibindo todos os países de comercializarem com o seu principal adversário, a Inglaterra, que tinha uma forte esquadra naval, um grande nível de comércio, criado lá no século XVII, nos chamados atos de navegação. Mas Napoleão, ali no século XIX, século XVIII para XIX, cria o bloqueio continental, e Portugal, um país dependente do comércio com a Inglaterra, não podia comercializar, porque senão seria invadido, e assim foi. E para evitar essa invasão e ser submisso, a família, aspas, real vem para o Brasil. É a chamada fuga da família real de Portugal. Vem mais de 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil. E ali, Portugal ficou sob o comando de um general inglês. E sim, as tropas napoleônicas chegaram a Portugal cansadíssimas, sem força bélica. Mas a família real veio para o Brasil.
E essa chegada ao Brasil em 1808, que, aliás, surgiram obras interessantes do autor Laurentino Gomes, que escreveu 1808, 1822, 1889, narrando todo esse processo pelo prisma da historicidade. Muito interessante. O autor é um historiador, eu não vou chamá-lo de historiador no sentido profissional, mas é um historiógrafo que escreveu essas 3 obras, Laurentino Gomes, que fica aqui a sugestão de leitura. E vem a família real, e com a família real vem também todo um certo aparato, e que, pela primeira vez, vamos dizer assim, num processo histórico, uma colônia centraliza as ordens para a própria metrópole. E aqui dessa chegada foi necessário desenvolver diversos elementos na colônia. Foi preciso elevá-la numa condição historiográfica de Reino Unido. Aqui se ajusta, mas infelizmente interesses humanos, fez impor diversas forças, desalojou pessoas, ampliou o sofrimento, muitas vezes ampliado, aliás, o sofrimento da população. Pessoas tiveram que sair de onde estavam, infelizmente. As condições humanas, o poder sobrepondo o bom sentimento. Mas, como tudo é bem aproveitado pelos espíritos, como tudo faz parte de uma programação que se refaz a todo momento, essa vinda para cá fortaleceu também o sentimento de nacionalidade local. A repulsa, muitas vezes, à corte desenvolveu o sentimento da presença. E aqui a corte fica, até que ela precisa ir embora. Quando o bloqueio continental é suspenso na Europa, o príncipe regente, depois rei, é chamado de volta, Dom João. E ele tem que ir, mas fica aqui Dom Pedro. Num período efervescente, em que Portugal queria aumentar o domínio e a colônia já não queria mais ser dominada. E Dom João diz a Dom Pedro, isso não é Humberto de Campos, isso é história, faça a tua independência antes que eles façam. E fala-nos assim Humberto de Campos, agora sim Humberto de Campos, que naquele momento do Ipiranga, eis que um espírito, que quando encarnado chamou-se Tiradentes, sopra nos ouvidos de Dom Pedro, proclama a independência. E assim foi feito. Foi feito, mas não foi feito de simplesmente um grito. Houve dificuldades, houve batalhas, houve sangue derramado. Figuras importantes surgiram nesse momento, como Joana Angélica Soror, do convento da Lapa, em Salvador, hoje conhecida como Joana de Ângeles. Mas ali, no ápice do processo de independência, tropas portuguesas invadindo o Brasil, ela protegendo os soldados brasileiros no convento, e foi morta pelas tropas portuguesas, porque ela não deixou que essas tropas entrassem no convento da Lapa. E disse que só por cima dela, e eles infelizmente a mataram. Figura nobre como Maria Quitéria. Maria Quitéria, que também foi uma das mártires desse processo de independência. Que teve os seus lados políticos, interesseiros, econômicos, para que o Brasil pagasse 2 milhões de libras esterlinas à Inglaterra para reconhecer a sua independência e dar uma certa proteção. Tem muitos fatos que são da história, não é aqui o nosso objeto. Estamos mostrando que há programações espirituais que muitas vezes nós distanciamos delas, nós não as cumprimos. Mas gradativamente as coisas vão se organizando e vai se ajustando. Pedro I, conhecido como Pedro IV em Portugal, precisa voltar para resolver as questões de Portugal, como herdeiro do trono que era, já que o seu tio, melhor dizendo, seu irmão, não havia conseguido resolver as questões. E vai ele para lá. E vai ele para lá e deixa aqui o filho, o herdeiro, o príncipe regente, que ainda era uma criança. Não podia, pela menoridade, assumir o trono.
E mesmo que assumisse, que maturidade teria? E aí então surgem as chamadas regências no Brasil, a regência una, a regência trina, até que Dom Pedro, ainda adolescente, assume a maioridade, no que a história chamou de golpe da maioridade. Mas assume a maioridade e mostra-nos, Humberto de Campos, que essa pessoa chamada Pedro II era a reencarnação de Longínquos. Longínquos, aquele centurião que havia colocado a lança no corpo do Cristo, ainda na cruz. Longínquos. Não era qualquer espírito. Um espírito que já há anos, há séculos, vinha se ajustando. E um espírito que, quando Longínquos foi o primeiro, aquele centurião Longínquos foi o primeiro a dizer: esse era realmente o Filho de Deus. Ao perceber a água e o sangue jorrando pela lança. E conta-nos então Humberto de Campos que na figura de Pedro II chega à terra Longínquos. Pedro II, que desenvolveu o chamado Segundo Império, que trouxe o sentimento, o respeito pelas pessoas. Um ser que hoje a história está revisando o seu comportamento, que foi muito trabalhado de maneira, não chamaria errada, mas de maneira não adequada pelo período da República. Considerando a República como um contraponto ao Império, denegriu-se a imagem de Dom Pedro, aviltou-se essa imagem, que hoje vem sendo reconstruída. Há um livro muito interessante, chamado Sob as Barbas do Imperador. Sob as Barbas do Imperador, que narra melhor essa característica de Dom Pedro II. Aquele idealista, aquele homem das artes, aquele homem das ciências, aquele homem da história, que buscou, que desenvolveu elementos de conservacionismo, jardim botânico, que desenvolveu ideias de união e conseguiu, com o seu jeito, malgrada a tentativa de muitos de colocá-lo em situação de ridicularização, conseguiu manter a unidade do território nacional. Cometeu erros? Sim. Cometeu muitos erros? Sim. Muitos deles constrangido pelo cargo, constrangido pela forma de representar o país, e muitos deles também pelo próprio orgulho que ocorria. Não era perfeito, não era um ser perfeito, mas desenvolveu a contento parte da sua missão. Cometeu erros, sim, das chamadas guerras cisplatinas. Dentre essas guerras cisplatinas, a Guerra do Paraguai, desnecessária, que custou muito e muitos. Cometeu erros em não lidar com a questão escravocrata, submetendo-se às questões políticas dos donos de escravos. Naquela época não eram chamados coronéis. Tem uma novela que está passando agora, colocando coronéis no período de Dom Pedro. O coronelismo vem um pouco depois, ele já vem na República. No período de Dom Pedro não existiam coronéis, existiam os senhores. Os senhores que abusavam das forças políticas e econômicas. Então, sim, cometeu erros. Não foi forte o suficiente para esse processo de acabar com a escravidão. Tá certo? Ensaios foram feitos, como a Lei Eusébio de Queiroz, lá dos 1850. Leis não aplicáveis, como a Lei do Sexagenário, porque poucos escravos chegavam aos 65 anos. A lei do ventre livre, mas que não dava condição para que aquele que nascesse não seria mais escravo, se distanciar da família, então acabava sendo indiretamente dependente do Senhor. Uma abolição que foi feita, mas que não se encontrou elementos sociais para poder dar sustentação àqueles que advieram da abolição. Mas os caminhos seguem, os caminhos seguiram. Pode-se dizer que houve uma certa maioridade. A República,
A república que veio também, infelizmente, por interesses, uma proclamação madrugadeira, uma proclamação feita na calada da noite, em que o povo acordou no dia 15 sem saber nada, acordou, dormiu no império, acordou achando que era império e já era república. Mas, infelizmente, os acontecimentos calçam-se nesses interesses humanos, interesses diversos políticos, e nasce essa república, que depois foi chamada de República Velha. Nasce essa república, nasce um processo de dominação ditatorial, tão mais ditador do que uma lógica de império. Uma família real que sai às pressas do Brasil, por força de expressão, com a roupa do corpo, que vai para Portugal, depois vai para a França, e aqui segue-se, aí sim, aqueles interesses políticos mais fortes, num primeiro movimento, por assim dizer, do exército, ali com Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, ou na ordem inversa, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, depois a figura de Prudente de Moraes, e assim vai. Essa república de alternância de poder, a chamada República Café com Leite, de Minas com São Paulo, até os movimentos dos anos 30, dos anos 20, até chegando no ano 30. Depois tentamos o Brasil seguir com um período constitucionalista a partir de 1930, mas foi necessário um movimento bélico chamado Revolução Constitucionalista de 1932, para que se conseguisse uma primeira Constituição depois do Império. Uma Constituição que pudesse ser promulgada e não outorgada, como a de 1891, em 1934. Depois vem-se um movimento, mais uma vez, de fechamento de poder, de 37 a 45, do período getulista, quando esse livro, O Brasil, Coração do Mundo, foi escrito, em 1938. Depois vem-se uma abertura, uma nova ideia, aí vem uma Constituição dominadora, a Constituição que passou a ser chamada polaca, a Constituição de 37, depois a Constituição de 46, o movimento reformista de 69, e assim vai até 88. Esse Brasil que nós conhecemos. Perfeito? Não. Cheio de interesses? Sim. Interesses humanos? Sim. Interesses mesquinhos? Sim. Mas deixou de ser a pátria do Evangelho? Não. Israel não era perfeito quando Jesus ali nasceu. A França não era perfeita quando o Espiritismo ali eclodiu. O Brasil não é perfeito. O Brasil não é perfeito. E recebeu a árvore do Evangelho. O Brasil é atrasado em tecnologia? Talvez. É um doente comportamental? Talvez. Mas tem potencial? Talvez. É um país cuja tradição é de abertura. Desde a chegada dos portugueses, desde a chegada de outros povos no norte, como os holandeses, os franceses no Rio de Janeiro, naquelas disputas territoriais do Brasil colônia, aberto. Um país cuja árvore do Evangelho aqui vive. Em um povo, um país que tem na religiosidade um dos seus marcos, que tem na religiosidade a sua cultura, confundida algumas vezes como força, mas é um país, sim, cujas religiões aqui florescem, um país que não há digladios religiosos, um país cuja sociedade é aberta a receber, não é submissa, mas aberta. Não temos conflitos religiosos, temos uma sinagoga de frente a uma mesquita,
Uma igreja católica de frente a uma igreja evangélica, um centro espírita, junto com todas essas denominações religiosas. Aqui o espiritismo tem a maior nação espírita está aqui, do espiritismo. O espiritismo aqui, de certa forma, se edificou sobre o aspecto moral, não religioso, sobre o aspecto moral. Na Europa, o espiritismo foi erigido sobre a ciência. No Brasil, sobre a moral. Veja que diferença. Muitos dizem, aqui é uma religião. Não é no sentido institucional que aqui é uma religião. É uma religião. É uma moral. Veja a diferença. Aqui nós tivemos pessoas que transitavam entre o espiritual e o laico, por assim dizer, o secular. Dr. Bezerra de Menezes. Transitava entre o secular e o espiritual constantemente. Na política do império, da república, mas nos aspectos da religiosidade. Eurípides Barçanufo, Chico, outros religiosos como Madre Irmã Dulce. Lá no passado, o Manuel da Nóbrega, o Anchieta, mas escravizaram os índios culturalmente. Olhemos o passado com olhos de passado, não olhemos o passado com olhos de presente, porque isso é um erro historiográfico. Então pensemos nesses aspectos, para vermos que é sim a pátria do Evangelho. Aqui nós temos no Brasil um forte espiritismo. Temos no Brasil um relevante catolicismo e protestantismo. Temos no Brasil um equilibrado e seguro islamismo. Temos um cuidadoso judaísmo. Temos um sereno budismo. Perceberam? A pátria do Evangelho não é a pátria perfeita. É a pátria em aperfeiçoamento. Estamos aqui não porque é o melhor lugar, mas porque é o lugar que pode se melhorar. Não olhemos o Brasil como um sujeito. Olhemos o Brasil como resultado dos brasileiros. Se queremos um Brasil pátria do Evangelho, precisamos de pessoas que sintam o Evangelho. Como será o Brasil a pátria do Evangelho se os seus habitantes não se evangelizam? É preciso que a reforma não seja social, do macro para o micro, seja do micro para o macro. Porque não há mudança de uma sociedade se não houver mudança dos seus componentes. Não há mudança de um município se não houver mudança nos seus munícipes. Então a pergunta não é, o Brasil é o coração do Evangelho. Nós estamos contribuindo para que o Brasil possa ser a pátria do Evangelho? Em qualquer data dita cívica, pensemos nisso. Pensemos no que nós podemos fazer para a melhoria da sociedade, para a melhoria do Brasil. E não o que o Brasil vai efetivamente fazer. Se os governantes atuam bem ou atuam mal, são pessoas que deveriam pensar melhor nas suas missões, nos seus trabalhos. Mas a sociedade não depende desses. Para fazer o bem e servir ao próximo, não precisamos envergar nenhum cargo. Não precisa. Não precisa ser presidente, governador, prefeito, vereador, deputado, senador. Não precisa. Para fazer o bem precisa de vontade. Para fazer o bem precisa de atitude.
Podemos fazer críticas a outros? Sim, não há problema. Cada um responde pelas suas próprias críticas. Mas que essas críticas sejam sucedidas de atitudes, não atitudes de querer tirar ou colocar pessoas, mas atitude de servir aos que precisam. De atitude de dar a mão àquele que precisa se levantar. De atitude de dar o alento àqueles que estão na angústia. Precisa de religião para isso? Não. Precisa de espiritualidade. Precisa de humanidade. Nesses momentos cívicos, em vez de levantar bandeiras pró e contra, saiamos ao encontro dos que precisam. Sirvamos da forma que pudermos. O cristão não precisa de cargo. O que quer servir não precisa de cargo. Precisa de boa vontade. Precisa de enxergar o semelhante como semelhante. Independentemente de quaisquer que sejam os elementos de pensamento desses semelhantes. É preciso que nós olhemos para nós como seres que precisamos uns dos outros. Na estrutura social precisa de governo, sim. Então sejamos conscientes o suficiente para não sermos iludidos. Não interessa por quem, não interessa por que corrente. Só não seremos iludidos se tomarmos consciência da nossa realidade. Só não seremos iludidos se trouxermos o amor efetivamente no coração. Só não seremos iludidos se trouxermos a consciência de uma vida de respeito às pessoas. Só não seremos iludidos se desenvolvermos o conhecimento do que é uma vida social. De buscarmos aprender mais sobre as coisas, de não sermos ingênuos e de não sermos interesseiros. Porque muitas das ilusões vêm dos interesses dos que se iludem, porque mergulham na ilusão de quererem para si, e por isso, na ilusão do quererem somente para si, acabam deturpando os reais valores de uma vida em sociedade, que são, dentre outros, o amor, a fraternidade e, principalmente, a respeitabilidade. Respeitar as consciências alheias, respeitar os sentimentos. Isso sim é espírito cívico. Não são desfiles, não são demonstrações de poderio militar, são demonstrações do poderio do amor, do amar, do servir, e não do buscar ser servido. Quando se comemora uma independência, vejamos se estamos de fato independentes das mesquinharias do mundo. Se já proclamamos a independência do egoísmo nosso, se já proclamamos a independência do orgulho, se comemoramos a república, a coisa pública, a res pública, a coisa pública, que é hoje o dia, observemos se a res pública de fato está sendo pública ou está sendo privada. Se essa res pública está sendo respeitada, se essa res pública está sendo coletivizada, se essa res pública, de fato, estamos nós contribuindo para construí-la. Não vai aqui nenhum discurso de agrado ou de desagrado, mas com toda essa história, com toda essa realidade espiritual mostrada pelos benfeitores, em especial aqui por Humberto de Campos, todo esse esforço do mundo espiritual, não joguemos por terra. Não coloquemos os nossos interesses acima dos interesses de muitos. Aproveitemos ao máximo essa encarnação na qual estamos,
para que possamos dar um passo a mais no degrau da evolução. Para que, se porventura um novo livro for escrito sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que seja não mais retratando os atos individualistas, mas os resultados coletivistas. O Brasil não é o melhor país. Não sei dizer qual seria o melhor país até. Eu posso dizer que o Brasil não é perfeito, porque nós não somos perfeitos. Mas o Brasil vai se aperfeiçoar quando nós, individualmente, nos aperfeiçoarmos. Tem uma música cantada por Bruno e Marrone. Eu já não me lembro mais a letra, mas dizia assim, acho que é assim: esse é meu país, sem comparação. Já tem o formato de um coração. Todo quanto é livre, para mim tanto faz. Quando eu quero mais, aí ele puxa a sardinha, eu vou para Goiás. Mas eu digo, quando eu quero mais, eu vou para Minas Gerais. Ou vamos para o próprio Brasil. Que não seja só um formato de coração. Que esse formato de coração seja o resultado dos corações. Que o pulsar desse coração chamado Brasil seja os pulsares dos corações dos que aqui estamos. Que afinemos nossos corações para que possam pulsar de forma uníssona, num só som de amor e respeito. Não pela pátria abstrata, mas pela pátria concreta, que são as pessoas que aqui estamos. Se amamos as pessoas, amamos o país, amamos a nação. Não há amor ao país se não houver amor às pessoas.